Estou aguardando seu comentário, tá bom? Para a gente poder começar. Que é importante que você ouça também, né? Se não ouvir, não tem graça, né? Agora sim, né, Bia? Isso aí. Muito bom, Deus é bom sobre nossas vidas. E lembrando também que você, de repente você tem um computador em casa, quer baixar o estudo para você acompanhar aí na íntegra, tá lá no nosso site já, tá? restaurantogerações.org/EBD. Está disponível lá para você baixar o estudo sem problema. Vamos começar então. Você que está comigo aí, já deixe seu comentário para a gente poder saber. O Bia, Zé tá ligadinho aqui com a gente, que bom, esse casal abençoado, e Deus tem coisa maravilhosa para a vida de vocês, tá bom? Bom, a temática de hoje, irmãos, nós vamos falar, a pergunta é possível perder a salvação? Né? A gente, de tempo em tempo, a gente vê essa indagação. Às vezes muitas pessoas, até chega para mim e pergunta: pastor, é possível depois que a pessoa está caminhando com Deus, está na igreja, ela perder a salvação da sua alma? Porque esse é o objetivo maior. A gente não está aqui na igreja, caminhando na igreja, porque a gente quer uma casa nova, porque a gente quer um carro novo, porque a gente quer prosperar. Também isso, mas o nosso objetivo maior é alcançar a salvação e a vida eterna. Então essa temática, essa pergunta a gente faz todas as manhãs, né? É possível perder a salvação? Você já se perguntou isso, né? Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho nessa manhã. Bom, a Bíblia nos ensina que quando confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, né? E cremos, bom dia, dona Nés, tudo bem? E cremos que de todo o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos, né? Então, ou seja, quando confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e cremos com o nosso coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, então isso é um princípio da salvação, você acreditar em Jesus Cristo, né? É impossível nós chegarmos ao Pai se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Então esse é um princípio. Eu preciso primeiro, é impossível alcançar a salvação da minha alma, a vida eterna, se eu não crer em Jesus Cristo. Por isso que outras religiões, né, outros ensinamentos que tem outras doutrinas que tem aí na sociedade no dia de hoje, são muitos, né? Elas param nisso, porque é impossível chegar diante de Deus e alcançar a salvação e a vida eterna se não for através de Jesus Cristo de Nazaré, né? Através de Jesus eu alcanço a salvação. E eu queria que você abrisse comigo, pega a sua Bíblia lá, se você não está com você aí, de repente está com o celular, vai lá, pega a sua Bíblia, que escola bíblica tem que ter Bíblia, né, irmão? Canetinha, um papel para anotar e, se possível, a sua Bíblia pertinho. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Escola bíblica tem que ter Bíblia, tá bom? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você está segurando o celular na sua mão, hein, apoia ele em cima de alguma coisa, vai lá, pega a sua Bíblia. Vamos abrir em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vamos ver o que a palavra diz a respeito de salvação. Primeiro a gente vai entender o que é salvação, para depois a gente entender quando que eu a perco, se é possível perder a salvação, né? Às vezes a pessoa fica assim: poxa, se eu peco, eu estou perdendo a salvação. Aí quando eu estou em santidade, eu ganhei minha salvação. É como se fosse um jogo de futebol, ganhou, perdeu. Não é assim, né? A gente vai aprender na Bíblia como é que funciona isso. Se a gente fosse depender de simplesmente não pecar para ser salvo, não teria nenhum de nós que seria salvo, né? Porque nós somos salvos pela graça, porque a gente peca todo dia. Se a gente for depender de não pecar para ser salvo, meu Deus do céu, nenhum ser humano seria salvo, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituindo fomos da glória de Deus. Então abra comigo aí Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. É muito importante, irmãos. Uma igreja saudável é uma igreja que lê Bíblia, uma igreja que está alicerçada na palavra. Esquece o que você acha, esquece o que você pensa sobre determinado assunto e vamos viver o que a Bíblia fala. É muito mais quando eu estou alicerçado no que a Bíblia fala, eu estou firmado em algo que é rocha, algo que é forte, que é poderoso, tá bom? Então, Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim, ó: se com a boca confessarmos o Senhor Jesus e no coração creres
que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se eu creio se eu com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, né? E com o meu coração, e eu creio isso no meu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, então eu serei salvo. Se eu creio em Jesus Cristo e eu acredito no meu coração que Ele ressuscitou no terceiro dia e está no meio de nós, hoje intercede junto ao Pai pela vida de cada um de nós, então esse é um dos princípios da salvação da minha alma. Ou seja, é impossível que eu alcance salvação se eu não acreditar que Jesus se entregou por mim naquele Calvário e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro princípio, tá bom? Mas será que uma vez salvos, ainda corremos o risco de perder a salvação? Né? Ou seja, você se entregou no batismo, você se entregou lá para Deus, né? Foi batizado através de alguma igreja evangélica, né? Você afogou o velho homem, ressuscitou o velho a nova criatura em Cristo Jesus. Mas será que é preciso fazer algo para que isso não aconteça, para que nós não percamos a nossa salvação? Será que é possível isso? Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa manhã, que o Espírito Santo nos faz nessa manhã. Antes de responder essas perguntas, é preciso lembrar que a salvação é pela graça, por meio da fé, né? Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, nós vamos ler que a salvação, ela vem pela graça, por intermédio da fé. Ou seja, nenhum de nós ele vai ser salvo pelas obras que nós fazemos. Você pode fazer o que você fizer, você pode doar a cesta básica para o pobre, você pode ajudar o mendigo, você pode abrigar os sem teto, você pode fazer o máximo de boas obras possíveis aqui nessa terra. Mas se você não confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não alcançará a salvação e a vida eterna. E essa é a grande verdade, está aqui na palavra de Deus. Não tem como receber a salvação e a vida eterna se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a palavra. Amém? Então a salvação é pela graça por intermédio da fé. A fé é como se fosse um carro que vai nos levar para a salvação. Mas é pela graça, ou seja, não é pelo que eu faço, não é por merecimento. Nenhum de nós é merecedor de salvação e vida eterna, não. Nós alcançaremos isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Tá bom, amados? Não é pelo que fazemos, Efésios capítulo 2, verso 9 vai falar isso, mas pelo aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue que Ele derramou ao nosso favor. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vamos ler um pouco sobre isso também. Então, não é pelo que eu e você vamos fazer que nós alcançaremos salvação, mas é pelo que Jesus fez por nós no Calvário. Isso nos traz salvação. Amém? Por que é importante a gente entender isso no nosso intelecto? Porque se eu não compreendo isso dentro de mim, o diabo facilmente pode me enganar. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos mestres, né? Ensinando doutrina de homens. E muitos, por ter comichão nos seus ouvidos, levantariam líderes que pregariam segundo o seu bel prazer, segundo a necessidade da sua carne. Mas o Senhor não nos chamou para pregar segundo o que nós queremos. O Senhor nos chamou, enquanto igreja, para pregarmos aquilo que o Senhor colocou, sabe? Aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que não haverá salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E que a salvação, a salvação da nossa alma, nunca acontecerá pelo que nós façamos. Você pode fazer as maiores obras possíveis aqui na terra, mas isso não vai garantir a sua salvação. A nossa salvação, ela não foi garantida pelo que nós vamos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós no Calvário. É isso que garante a nossa salvação. E quando eu creio nisso, que Jesus Cristo se entregou no Calvário, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, advogando por nós junto ao Pai, e que em breve voltará para buscar os seus, então essa crença é que me garante a salvação e a vida eterna. Amém, amados? Olha que coisa linda, né? Vamos dar seguimento aqui. O que evidencia a nossa salvação é comprovar que a fé que temos em Cristo
é genuína, será o nosso arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. E a nossa obediência, que está em Hebreus capítulo 5, verso 9. É a decisão de abandonar o pecado, seguida pela transformação de vida, pela perseverança em enfrentar as adversidades e pela prática das boas obras. E tudo isso é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. E se o Espírito Santo habita em nós, temos a salvação e temos a vida eterna. Agora eu vou mastigar um pouquinho isso daqui para a gente poder entender. O que evidencia a salvação de Deus e comprova que a fé que temos em Cristo é genuína, será o nosso arrependimento. Ou seja, irmãos, a gente está vivendo um tempo, nesses dias, em que a gente vê pessoas, muitas vezes dentro da igreja, e por conta delas virem à igreja, elas devolverem um dízimo, né? Elas ter uma religiosidade, né? De se arrumar para vir à igreja, né? De aparentemente para as pessoas aparecer uma falsa santidade e tudo mais. Essas pessoas criam na sua mentalidade, na sua cabeça, que isso é salvação, quando que na realidade a salvação, o pré-requisito para a salvação é arrependimento. E eu quero citar aqui uma passagem que você conhece muito bem, que nós conhecemos muito bem, é aquela passagem em que aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, né, ele foi ali, ele alcançou a salvação e a vida eterna e ele nunca frequentou nenhuma igreja, né? Aquele ladrão nunca frequentou uma igreja, aquele ladrão que estava lá, que estava para ser crucificado juntamente com Jesus, ele nunca foi batizado nas águas, é isso? Ele não foi batizado nas águas. Aquele ladrão nunca devolveu o dízimo dele, ele nunca ofertou na casa de Deus, ele nunca ouviu talvez uma pregação ali numa sinagoga naquele tempo, né? Mas ele foi salvo. E qual foi o pré-requisito que aconteceu ali? Primeira coisa, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele disse: olha, nós fizemos muitas coisas para poder merecer esse castigo, né? De estar aqui sendo crucificado, mas ele não mereceu, né? E naquele momento Jesus olhou para o coração dele e viu que houve arrependimento sincero. Então o pré-requisito para nós alcançarmos salvação e vida eterna é o arrependimento. Ou seja, se a pessoa ela pode estar dentro da igreja, ser membro de uma igreja evangélica, mas se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não alcançará salvação e vida eterna. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu paro para pensar, hoje eu estava aqui nessa manhã, antes de começar aqui, clamando com misericórdia de Deus, porque eu comecei a pensar: Senhor, meu Deus, misericórdia, Senhor. Porque o pré-requisito, irmãos, não é que nós não sejamos pecadores, porque todos nós somos pecadores. Aquele homem que estava lá naquela cruz, ele também ele era um pecador, assim como nós somos, né? Mas a diferença é que ele se arrependeu. Eu não sei, então a gente precisa entender isso no nosso coração. Deus está nos trazendo esse entendimento aqui agora. O pré-requisito para que eu possa alcançar a salvação é o arrependimento. Se eu alcancei o arrependimento no meu coração, se eu me arrependo dos meus pecados, então eu alcanço salvação. Pastor, mas eu vou me arrepender de quê? Se arrepender da mentira, se arrepender da maledicência, pecados que nos levam para a condenação eterna. Está descrito lá no Apocalipse capítulo 21, verso 8, se não me engano, né? Maledicência, você viver falando mal dos outros, sabe? O pecado da porfias, você vive causando contenda, dissensões na família, até mesmo na igreja, sabe? O pecado do adultério, ou seja, você ter relações sexuais fora do casamento. Não há um casamento, mas está tendo relação, intimidades, né? Ali a gente pode citar aqui vários pecados, como o pecado da glutonaria também. Você comer além do que é necessário, além da sua necessidade. A glutonaria também leva para a condenação. Amém, amados? A vaidade também é um pecado. A vaidade é uma eulatria, né? Você amar mais você do que a Deus. Isso é a vaidade. Não é isso? Então, outros pecados também, como o pecado da lascívia. Você vive na fornicação. A fornicação é um pecado. Vídeos impuros nas redes sociais, né?
desejos pecaminosos na sua mente, você dá vazão àquilo, porque pensar não é pecado, mas deixar acessar o coração, isso sim é pecado. Então tudo isso eu preciso me arrepender, porque se não houver arrependimento, não haverá salvação. Você pode estar na igreja evangélica, você pode ter sido batizado, mas se você não se arrepender de fato, de verdade disso, e procurar deixar isso para trás, então não haverá salvação e vida eterna. Amém, amados? Não haverá salvação se não houver arrependimento. O pré-requisito para a salvação não é ser membro de uma igreja, o pré-requisito para a salvação é ter arrependimento sincero dentro dos nossos corações. E a nossa obediência. A palavra do Senhor fala também que a respeito da obediência, porque quando eu me arrependo, quando eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, há um pilar. Qual é o pilar? Arrependimento e crer. Eu só consigo me arrepender se eu crer, não é isso? Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Por que as pessoas não se arrependem dos pecados delas? Porque elas não creem ainda. Elas não creem ainda. Porque quando você crê de fato de verdade no seu coração, você entrega os seus caminhos, você acredita na salvação, na vida eterna. Quando você crê que Jesus ressuscitou no Calvário, quando você crê que existe inferno, que existe lago de fogo, quando tudo isso ele se torna verdade dentro de nós, a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente começa a se esforçar para obedecer a palavra. Amém, amados? Então, e a decisão de abandonar o pecado. Então eu decido abandonar o pecado, eu me arrependo, eu procuro praticar, andar na obediência da palavra, eu decido abandonar o pecado. É impossível, irmãos, você dizer que você está salvo se você está na prática do pecado. Impossível. Sabe? E o Espírito Santo está trazendo essa escola bíblica dominical aqui nessa manhã, é para confrontar mesmo, para mexer mesmo com as nossas estruturas espirituais. Eu queria que todos ouvissem isso. Porque talvez você ainda não esteja salvo em Cristo Jesus. Talvez você está dentro de uma igreja, você é membro de uma igreja, mas talvez você não esteja salvo. Porque se você não se arrependeu, você não procurou deixar para trás o seu pecado, você ainda não encontrou a salvação e a vida eterna. Isso é muito sério, irmãos. Se Jesus voltar hoje, se Jesus chamar a mim e a você hoje, será que nós estamos salvos? Será que a nossa alma está, preparada para estar na morada celestial? E eu não estou dizendo aqui ausência de pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas estou dizendo aqui de alguém que não se arrependeu do seu pecado, alguém que está na prática do pecado ainda, da prostituição, do adultério, da mentira, da lascívia, da soberba, da vaidade, da glutonaria, entre outros. Então tome uma decisão de abandonar o pecado, seguida pela transformação. Então coisas que evidenciam que nós estamos salvos. Primeiro, que eu me arrependi, houve um arrependimento sincero e genuíno no meu coração. Eu procuro não praticar mais aqueles pecados. Segundo, eu vivo uma vida de obediência, procuro obedecer a palavra de Deus. Terceiro, eu tomei uma decisão de abandonar o pecado. Amém, amados? E quarto, você experimentou, aconteceu uma transformação na sua vida. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, elas estão aqui dentro da igreja, estão aqui caminhando na fé, mas elas ainda continuam passando cheque sem fundo. Elas ainda continuam mentindo. Elas ainda continuam roubando a Deus. Não são fiéis nos seus dízimos e nas ofertas. Estão dentro da igreja. Elas ainda continuam vendo vídeos impuros. Estão dentro da igreja. Elas ainda continuam na prostituição, no adultério, na vida errada. Estão dentro da igreja. Oh, meu Deus. E Deus está nos trazendo isso aqui, não é porque, sabe, não, é porque Ele nos ama. Porque Ele não quer ver eu e você cair no abismo, irmão, da condenação. Ele quer nos ver alcançarmos a salvação e a vida eterna. Isso é muito sério. Se você morreu hoje, se eu e você morremos hoje, nós estamos salvos? Porque o pré-requisito não é ser membro de uma igreja. O pré-requisito é se arrepender, procurar andar na obediência, abandonar o pecado e viver uma vida de transformação.
É muito forte isso, irmãos. Pela perseverança ao enfrentar as adversidades, né? Quando eu permaneço, eu persevero mesmo no meio das adversidades. Porque quantos são os irmãos que um dia estavam conosco aqui na caminhada da fé, mas que hoje não estão mais? Eles não perseveraram. Veio o dia mal, veio a adversidade, veio o esfriamento, eles se deixaram levar por tudo isso, se apostataram da fé. Nós vamos estudar também sobre a apostasia hoje. Tá bem, irmãos? Então, e tudo isso só é possível pela graça do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Ou seja, eu só posso vencer o pecado, ser transformado, andar em novidade de vida, experimentar uma transformação genuína e verdadeira, se eu receber o Espírito Santo de Deus na minha vida. Pastor, e como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Quando você vê os frutos do Espírito Santo dentro de você. Temperança, domínio próprio, alegria, não é isso? Paciência, longanimidade, benignidade. Se você olha para a sua vida e você não vê o fruto do Espírito Santo, significa que ele não está em você. Porque uma mangueira não pode produzir jaca, não é isso? Uma laranjeira não pode produzir limão. Ou seja, nós vamos dar o fruto daquilo que está em nós. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou produzir paciência, eu vou produzir domínio próprio, eu vou produzir temperança, eu vou produzir, benignidade, eu vou produzir, são 9 os frutos do Espírito Santo. Nós podemos estudar isso em outro momento. Se eu não produzo esses frutos, significa dizer que eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, que ainda não, talvez eu ainda não seja salvo. É muito forte isso, irmãos. Perceba, irmãos, que na época de Noé, eram muitas as pessoas que habitavam a terra naquele momento. Mas somente, se eu não me engano, 8 pessoas acessaram a arca. Só Noé e sua família. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não trabalhe para ser chamado. Chamado, todo mundo está sendo. Todo mundo está sendo chamado, irmãos. Jesus disse aos seus discípulos: prostitutas e meretrizes o procede no reino de Deus. Amém? Prostitutas e meretrizes o procede no reino de Deus. Tem muita prostituta que vai se arrepender na última hora de fato de verdade e vai alcançar a salvação em vida eterna. E tem muitos de nós que estamos dentro de uma igreja evangélica, já fomos batizados nas águas e não vamos alcançar a salvação em vida eterna. Amém? Então, é muito preocupante isso. Eu, como pastor, irmãos, estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado em que eu e você sejamos salvos. Primeiro eu. Para que eu seja salvo, para que você seja salvo. Amém, irmãos? Mas será que durante a nossa vida podemos nos desviar do caminho e perder a salvação? A pergunta é: será que eu posso perder a minha salvação? Você já se entregou no batismo, você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está procurando se desviar do mal, você abandonou o pecado, você experimentou uma transformação genuína. Mas será que eu posso perder a salvação da minha alma no meio da caminhada? É possível isso acontecer? Essa é a pergunta. Antes de mais nada, nós precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 13. Alguns, inclusive, passarão grande parte de suas vidas frequentando uma igreja, sem jamais ter experimentado uma transformação, uma conversão verdadeira. Vamos ler lá comigo? Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 21. Lê comigo lá, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Depois você pode baixar o nosso estudo completo lá no nosso site, tá? restaurantogerações.org/EBD. Mateus capítulo 7, verso 21. Irmãos, o que importa é que nós sejamos salvos.
O resto é resto. Mateus 7, 21. Diz a palavra de Deus assim, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, é muito forte isso. Pessoas que profetizaram, pessoas que fizeram maravilhas em nome de Deus, mas que não alcançarão salvação e vida eterna. Isso é muito forte, irmão. Gente está dentro da igreja, dentro dos altares, pastores, missionários, profetas, ministros do evangelho, ministros de louvores, estão dentro da igreja, irmão, estão profetizando, estão achando que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas o coração deles está distante da salvação da vida eterna, eles estão distantes de Deus, porque o coração deles maquina o mal, são de rapina, são lobo disfarçado de ovelhas, irmãos. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração. Irmãos, é muito importante que você seja salvo. Por tudo que você passa nessa terra, nessa vida, o mais importante é que nós sejamos salvos. Então, continuando aqui o estudo. Aquele que nunca foi salvo, né? Vamos falar um pouquinho a respeito. Existem pessoas que estão dentro da igreja que nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso agora. Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder sua salvação, a pergunta é: caso isso aconteça, significa que tal pessoa se desviou da fé, ou será que na verdade nunca se converteu? Muitas vezes a suposta conversão foi motivada pela emoção, e não por fé e arrependimento. Existe uma empolgação com a mensagem do Evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso, tá bom? Ou seja, existem muitas pessoas que pela emoção elas aceitaram Jesus. Oh, meu Deus, foi lá naquele culto maravilhoso, uma emoção maravilhosa, um louvor bonito, tudo cooperando, e aquela pessoa, por influência das suas emoções, ela se entregou, ela foi ali na frente, tomou a decisão de se batizar nas águas, mas dentro dela não houve um arrependimento genuíno e sincero. Ela não decidiu abandonar o pecado, a vida errada, não decidiu deixar as coisas velhas para trás. Está entendendo, irmão? Então tem gente que não vai perder a sua salvação porque nunca foi salvo. É forte isso, irmãos. E talvez essas pessoas sejam nós. Talvez nós nunca fomos salvos e estamos preocupados se vão perder a salvação. Você não pode perder o que você nunca teve. Isso é muito forte, irmãos. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Irmãos, o amor de Deus está sendo despejado nessa manhã por nós. Deus não está preocupado com qual igreja você frequenta, Ele está preocupado que você seja salvo. Seja salvo, irmão. Seja salvo. Seja salvo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 20. Amém? Mateus, mesmo livro de Mateus agora, só com o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 20. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito que nós estamos tratando agora. Mateus capítulo 13, versículo 20.
Diz assim, ó: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Amém? Então tem muitas pessoas que elas receberam uma palavra, elas se alegraram com aquela palavra, mas quando veio a angústia, a perseguição, as guerras, essa pessoa se apostatou da fé. Por quê? Porque ela não experimentou uma transformação genuína, um arrependimento genuíno e verdadeiro. Ela era uma simpatizante do Evangelho, mas ainda não tinha tomado a decisão de ser discípulo de Cristo, de se entregar realmente, de seguir a Jesus Cristo de fato de verdade. Irmão, Jesus é verdade. E mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa, não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivações do seu coração. Somente Deus é capaz de fazer isso. Irmãos, às vezes nós podemos estar do lado da pessoa. Às vezes eu posso estar convivendo com você todo dia como pastor. Eu convivo com você todo dia aqui como pastor, eu acompanho a sua trajetória, mas eu não sei se você realmente encontrou uma salvação genuína, que você realmente é salvo. Por quê? Porque só o Senhor esquadrinha o seu coração. Amém? Só Deus pode esquadriar, só Deus conhece o nosso coração e sabe se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e você tomou a decisão de obedecer a palavra de Deus, de abrir mão dos pecados, deixar para trás, sabe, de você buscar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Irmão, salvação é algo muito forte, é muito tremendo, é muito poderoso isso. Não brinca com isso não. Não brinca com isso não, isso é coisa séria. A gente só vai ter a noção do peso disso quando nós morrermos, quando nós partirmos dessa vida, quando nós estivermos diante de Deus e recebermos o veredicto: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É muito forte isso, é muito forte. O tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de você viver as verdades na sua vida, abrir mão do pecado, abrir mão da vida errada, irmãos, em nome de Jesus, tá? Então, às vezes nós convivemos com a pessoa, né? Então, existe aquela pessoa que está na igreja, que ela aceitou Jesus pela emoção. Ela está ali no encontro social, porque ela conhece pessoas, ela se identificou com as pessoas daquela igreja, ela, naquele momento, naquele culto, ela foi tomada pela emoção, um remorso no seu coração, uma tristeza pelo que ela fez. E ela foi lá e aceitou Jesus, mas verdadeiramente no seu interior ela continua na prática do pecado. Então esse continuar na prática do pecado, mesmo conhecendo que é pecado, irmãos, isso indica que nós não fomos salvos ainda. Nós não estamos salvos. Se você está assim, se você conhece a palavra, você sabe o que é adultério e continua no adultério, se você sabe o que é lascívia e continua na prática da lascívia, se você sabe o que é, sabe, glutonaria e continua fazendo glutonaria, se você sabe o que são porfias, dissensões, divisões e continua divisão, dissensões, continua falando mal, maledicência, continua falando mal das pessoas, se você conhece a palavra e continua fazendo, isso aí diz que você ainda não está salvo, você ainda não encontrou a salvação, irmão. Pode tratar-se de alguém que vive um processo mais lento de transformação, ou de alguém que ainda não se entregou completamente a Deus, ou, em seu último caso, de alguém que simplesmente se passa por cristão, né? Então, a gente tem isso dentro da igreja. A questão principal é que uma entrega parcial não é suficiente. Salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as atitudes. É preciso morrer para a nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, melhorar as suas atitudes, as suas ações, isso aí os ímpios fazem. Eu conheço pessoas que não acreditam em Cristo, que elas melhoraram suas atitudes, elas se tornaram pessoas melhores, porque elas aprenderam com coach, né? Elas fizeram
terapias, né, psicanálise, elas melhoraram suas atitudes, mas isso não diz que elas estão salvas. Está entendendo isso? Você pode até estar na igreja, melhorou suas atitudes, melhorou algumas coisas, alguma coisa você deixou para trás, mas talvez ainda você não tenha encontrado a salvação, você ainda não seja salvo, porque você continua na prática do pecado. Você melhorou em algumas coisas, mas o pecado ainda está dentro de você, você ainda continua na prática dele. E eu não estou me tirando do meio não, irmãos, eu preciso agora fazer uma análise também, um autoexame, principalmente. Eu queria ler com você Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Abra sua Bíblia comigo aí. Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Escola bíblica tem que ter Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Todo esse estudo já está no nosso site, está disponível lá. restaurandogerações.org /EBD, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Diz a palavra de Deus: conheço suas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Aqui a igreja que estava em Laodiceia, essa igreja ela não era frio e nem era quente. Então tem muitas pessoas que estão assim dentro da igreja, elas estão dentro da igreja, elas vêm no culto, elas devolvem dízimo, elas têm toda aquela coisa religiosa, né? Elas mudaram algumas coisas, a vestimenta dela, tem uma aparência de que são cristãos, mas o coração delas ela ainda não está fervendo por Cristo, elas ainda não se entregaram 100% para Jesus, elas ainda se retêm, ainda há dúvida no coração dela a respeito de salvação e vida eterna. Amém, irmãos? Então Deus está nos trazendo perante essa escola bíblica dominical para a gente poder jogar isso fora, para a gente botar luz nisso. Chegou o tempo de você encontrar a salvação e vida eterna de fato de verdade. Eu repreendo isso na sua vida. Satanás não tem autoridade para poder te aprisionar na prática do pecado, no engano. Está repreendido. As escamas dos seus olhos vão cair nessa manhã em nome de Jesus. Você alcançará a salvação e vida eterna, sim. Eu profetizo isso, e o primeiro passo é você entender isso no seu coração, no seu entendimento, no seu intelecto. Amém, amado? Porque o evangelho é aqui, ó, é dentro da nossa mente. Amém? Não te deixe ser enganado por Satanás. Essa superficialidade de estar na igreja, isso não é salvação, irmãos. Salvação é algo profundo. Ah, pastor, mas aquele que crê e for batizado será salvo. Sim, mas todo que crê, obedece, procura andar na obediência, procura deixar o pecado para trás. E por que essas pessoas não deixam o pecado para trás? Porque elas não creem. Por que não deixa o pecado? Porque não crê. Por que não procura obedecer? Porque não crê. Ah, pastor, porque eu estou me sentindo fraco. Se nós estamos nos sentindo fracos, pedimos força a Deus. Irmãos, eu não estou aqui colocando o meu pensamento, estou colocando aqui a mente de Deus. Tá bom? Então, salvação não tem a ver com frequentar uma igreja, não tem a ver com fazer orações ou melhorar suas atitudes, tem a ver com nascer de novo. Quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que continue os questionamentos sobre a forma de Deus agir. Quando a gente não se entregou de fato de verdade 100%, a gente sempre vai estar questionando por que Deus, por que Deus é assim? Por que Deus é um Deus mau? Por que Deus castiga as pessoas? A gente está sempre com essas indagações dentro de nós. Sempre com dúvidas a respeito de Deus. A tendência de continuar questionando a forma de Deus agir, a dificuldade de abandonar o pecado, a satisfação em encontrar defeito nos outros para se sentir melhor, né? A inconstância, a hipocrisia, a religiosidade e o pior de tudo, a falta de perdão. E se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, é o fato dela não conseguir perdoar o próximo.
Quando alguém pensa que a ofensa de outra pessoa contra ela foi grande demais para ser perdoada, é porque ela não entendeu e, consequente, ainda não percebeu o perdão de Deus. Tá bem, irmãos? Então, se você ainda não, por exemplo, você está dentro da igreja, a pessoa está dentro da igreja e não conseguiu liberar o perdão no seu coração ainda, isso é um indício de que você ainda não foi salvo, que você ainda não encontrou a salvação. Você está dentro da igreja, você está frequentando uma igreja, está na placa, você tem a aparência de cristão, mas se você não liberou o perdão no seu coração, você ainda não está salvo. Eu estou baseando na palavra. Mateus capítulo 18, do versículo 23, vamos ler lá. Mateus capítulo 18, versículo 23, abre comigo lá. Mateus capítulo 18, versículo 23. O que Deus está falando aqui nessa manhã de domingo é para ecoar na eternidade, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu sou o maior dos pecadores entre os irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu não falo isso da boca para fora, não, eu falo com verdade. Amém, irmãos? Eu me julgo o maior dos pecadores, porque eu conheço a palavra. Talvez tenham alguns irmãos que vão ouvir essa pregação, essa escola bíblica, eles ainda não conhecem, mas eu conheço, né? Então, quando nós conhecemos e mesmo assim fazemos errado, isso o peso é pior sobre nós, o peso é maior sobre nós. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu quero ler essa parábola com você aqui agora. Por isso o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis acertar as contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu senhor mandou vendê-lo tudo com sua mulher, filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse quitada. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só, hein? Então, alguém que tinha uma dívida, estava diante do seu senhor, e aquele que devia, pediu misericórdia, por favor, perdoa minha dívida, porque senão eu vou ter que vender minha mulher, meus filhos, me perdoa, por favor. Saindo, porém, aquele servo, então esse senhor perdoou a dívida dele. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos com que lhe devia sem dinheiro, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe: seja generoso e tudo pagarei. Ele, porém, não quis antes, mandou que o encerrasse no cárcere até que pagasse a dívida. Ou seja, ele recebeu o perdão da sua dívida, mas ele não quis perdoar aqueles que o devia. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou é essa: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não libero o perdão para o meu irmão, como que eu posso pedir o perdão para o meu Deus? Eu fui perdoado por Deus no Calvário. Fui perdoado, o Senhor me perdoa dos meus pecados. Quando eu me arrependo, Ele me perdoa. Então, eu recebi o perdão, mas eu não vou liberar o perdão para o meu próximo. Você está entendendo isso? Jesus contou essa palavra para dizer isso. Olha o que aconteceu com esse rapaz que recebeu o perdão da sua dívida, mas não perdoou aqueles que o deviam. Vendo seus conservos que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo mau,
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias igualmente ter demonstrado compaixão ao teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos algozes até que pagasse tudo o que devia. Tá vendo? Então, olha que coisa interessante. Esse homem foi perdoado, mas ele não perdoou. E porque ele não perdoou, ele voltou para a prisão de novo, até que ele pagasse tudo que fosse devido. Jesus contou essa palavra para o seu discípulo para dizer para nós o seguinte: se você não liberar o perdão, aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, ela vai te prender na prisão eterna. Você não vai alcançar a salvação porque você está com mágoa no coração. Você vai perder a sua salvação por causa dela? Libera o perdão. Tá bom? Libera o perdão para que você possa alcançar a salvação, porque não existe salvação para aqueles que não liberam o perdão. Se você está com rancor no seu coração, mágoa, ressentimento, você está com ódio, você não liberou o perdão para aquela pessoa ainda, isso é um indício que você não foi salvo ainda, você não encontrou a salvação e a vida eterna, você não encontrou. Porque todos que encontraram a salvação compreendem o perdão de Deus. E quem compreende o perdão de Deus libera o perdão. Está entendendo isso? Se eu entendo o perdão de Deus, eu perdoo. Aquele homem foi perdoado a sua dívida, mas ele não quis perdoar. E porque ele não quis perdoar, então ele voltou para a prisão. Você vai deixar que o outro encarcere você por conta da mágoa, por conta do que ele... Sabe, a palavra que ele disse para você te magoou, o que ele fez para você te magoou, e você vai deixar que isso encarcere você na prisão, na vida eterna, na condenação eterna, no lago que arde de enxofre eternamente por causa disso? Por isso Jesus disse: enquanto você está no caminho com o seu inimigo, se conserta com ele, para que ele não te entregue na prisão, para que ele não te entregue ao juiz. Jesus disse isso. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, mas está com mágoa, está com rancor no coração e acha que vai ser salvo. Conversa fiada, irmão. Tem muito isso dentro da igreja. Tem muito isso, irmãos, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes pode estar acontecendo com a gente, comigo, com você. Não podemos pegar a paz e jogar para trás, não. Não, se o irmão estivesse aqui para ouvir essa pregação, ele seria muito abençoado. Não, Deus está falando conosco nessa manhã, comigo, com você. Primeiro comigo, que a espada corta aqui primeiro. Uma pessoa nessa situação pode perder a salvação? Não. Ninguém pode perder algo que nunca teve. Não é que ela vai perder a salvação, ela nunca foi salva. Acredite, grande parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas, na verdade jamais se converteram. Muitas pessoas que estão desviadas, que se afastaram da igreja hoje em dia, elas não perderam a sua salvação porque nunca tiveram. Você não pode perder. Eu posso perder essa caneta porque eu tenho ela. É isso, irmão? Se eu tenho a caneta, eu posso perder. Se eu tenho a salvação, eu posso perder. Mas se eu não tenho, como é que eu vou perder algo que eu não tenho? Tem gente que não foi nem salvo, ele está dentro da igreja, foi batizado nas águas, ele tem a carteirinha de membro, mas ele não foi salvo. Ele não pode perder o que ele não tem. Essa pessoa que está aqui, que eu descrevi aqui agora, que vive na desobediência, que não largou o pecado, que ainda guarda mágoa no coração, essa pessoa ainda não alcançou a salvação. Ela não pode perder o que ela não tem. Primeiro princípio. Aquele que foi salvo. Então, nós escrevemos aqui em cima aqueles que não foram salvos ainda. Esses que não foram salvos não pode perder, porque eles nem tiveram salvação. Agora vamos falar de quem foi salvo. Mas e quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos de fato? Será que mesmo que uma vez salvo, sempre salvo, ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado? Agora eu estou falando aqui daquela pessoa que ela se converteu de fato de verdade,
que ela largou o pecado, que ela deixou a vida errada, que ela procura se desviar do mal, que ela crê em Jesus Cristo de todo o seu coração e seu entendimento. É possível que essa pessoa, em algum momento, por causa do pecado, ela perca a salvação? Vou falar dessa pessoa agora. E esse é um ponto importante a ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido. 1 João capítulo 1, capítulo 1 ao versículo 10. Né? Todos nós pecamos e destituídos de fome da glória de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Todos nós somos pecadores, é preciso entender isso. E que isso não nos tira a salvação. O fato de você pecar não tira a salvação de você. Irmãos, tem pessoas, todos nós, se você analisar a Bíblia, será que o apóstolo Paulo pecou? É claro que ele pecou. E muitas das vezes. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne. Né? O próprio Davi, ele pecou. A gente pode citar vários nomes aqui. Pedro pecou. Não é isso? Tantos desses homens, só tem um que nunca pecou, que Jesus Cristo de Nazaré. Os demais, todo homem, todos nós somos destituídos da glória de Deus e somos pecadores. Essa é uma verdade, a gente precisa entender isso dentro de nós, entendeu? Mas, voltando agora para a palavra, né? E esse é um ponto importante a ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar mesmo sendo convertido, e que isso não nos tira a salvação. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Jesus Cristo pagou um preço pelo nosso passado, pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O preço já foi pago no Calvário. Não é porque eu e você somos pecadores que nós vamos perder a salvação. Não é isso. Quer dizer então que um salvo, quando peca, não perde a salvação? Aí agora vem essa indagação no nosso coração, né? Quer dizer que aquela pessoa, ela já foi salva, ela encontrou a salvação, ela se arrependeu de fato de verdade, mas quando ela peca, então ela não perde a salvação dela? Nem mesmo por um instante? Nem no exato momento do pecado? A resposta é não. Vamos ler agora João capítulo 1, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, irmãos. Esquece o que você pensa, o que eu penso, o que eu acho. Vamos para a Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12. Verso 12 e 13, achou aí? Lemos assim, ó: mas todos os quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando você se entregou de fato de verdade, abandonou os seus pecados, deixou a vida errada, decidiu andar em novidade de vida, obedecer a palavra, você foi recebido como filho. Você agora não é mais criatura, né? Você agora é um filho de Deus. Mas a pergunta será que mesmo depois de ter recebido como filho, se eu pecar, eu perco a minha salvação? Se fosse assim, estaríamos constantemente perdendo e ganhando a nossa salvação, como se fosse uma troca de roupa, né? Hoje eu pequei, perdi minha salvação. Amanhã me consertei, ganhei a salvação. Semana que vem pequei, perdi a salvação. Na outra semana me consertei, ganhei a salvação. Não é assim que funciona, irmãos. Tá bom? Não é assim que funciona. Todos nós somos pecadores. Não é porque você pecou, porque você falhou em algum momento da sua vida, que você vai perder a sua salvação, né? Sem saber o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus, com certeza seríamos pessoas completamente inseguras. Como pregar um evangelho de salvação quando não se tem certeza da própria salvação? Seria uma loucura isso, né? Contudo, é preciso que fique bem claro que isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma. Muito pelo contrário, pecar reconhecendo Deus é muito pior
do que pecar na ignorância. Afinal, sabemos que toda maldade que vemos no mundo é fruto do pecado, e principalmente sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz, tá bom? Então, o fato de você saber que você não vai perder a sua salvação porque você é pecador, não significa dizer que você pode pecar deliberadamente, não é isso? Porque quando eu peco conhecendo a verdade, há um peso muito maior sobre mim. Se eu sei que adultério é pecado e eu vou lá e cometo, então, agora a Bíblia também fala sobre pecados para a morte, né? Todo pecado que é feito dentro do nosso corpo, no templo do Espírito Santo, é pecado para a morte. O adultério, por exemplo, é um deles. É feito dentro do meu corpo, então é um pecado para a morte, que me afasta de Deus, me desconecta de Deus, me separa de Deus. Amém? Então, pecar de forma deliberada e voluntária, definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus, né? Ou então, considerando um outro cenário, revela uma apostasia, alguém que abandonou sua fé. Cheguei agora no ponto onde eu queria. Então, no primeiro cenário, nós estudamos uma pessoa que ela não pode se afastar, perder a salvação, porque ela nem teve ainda. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda está com uma água no coração. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda está no adultério. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda está na pornografia. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda está mais. Ela continua na prática desse pecado, não se arrependeu, não deixou para trás. No primeiro cenário, estudamos essa pessoa. No segundo cenário, nós estudamos uma pessoa que deixou tudo isso para trás. Ela andou em novidade de vida com Deus, ela procurou obedecer a palavra de Deus, mas essa pessoa agora, mesmo depois de ter conhecido a Deus, ela se apostatou da fé. A Bíblia fala de Alexandre, que caminhava com Paulo, mas Paulo entregou ele para Satanás, para que no dia do juízo final ele encontrasse talvez a salvação, talvez. Aquelas pessoas que se apostataram da fé, elas conheceram a verdade, elas experimentaram os dons espirituais, elas experimentaram coisas extraordinárias na presença de Deus, mas elas se apostataram da fé. Amém? Vamos ler comigo 1 Timóteo capítulo 1, 19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Abra com sua Bíblia comigo aí, lá no Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 19. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 19. Diz a palavra de Deus: conservando a fé e a boa consciência, visto que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre estes, Hermeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Então, irmãos, aquela pessoa, glória a Deus, irmã Helena, a Janice, né? Que bom, que Deus abençoe. Lá do Pará, né? Que Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Então, se eu, ainda que eu tenha alcançado a salvação, eu realmente sou uma pessoa salva, eu experimentei realmente esse evangelho genuíno, puro e verdadeiro, mas é possível essa pessoa perder a salvação? É possível sim. Quando ela se aposta da fé, quando ela se afasta, quando acontece a apostasia, quando ela deixa as verdades de Deus para trás, quando ela deixa a doutrina cristã para trás. Nós temos um exemplo aqui em que Paulo escreveu ao Timóteo, diz que Hermeneu e Alexandre foram esses dois homens que deixaram, se apostataram da fé. Então não pense que eu e você, ainda que tenhamos experimentado essa transformação genuína e verdadeira, se nós não cuidarmos, não estivermos em oração, buscando a palavra de Deus, nos afastando do pecado, sabe, dizendo não para as falsas doutrinas, para os falsos ensinamentos, não pense você que você não pode se apostatar da fé, irmãos.
Acontece, está aqui na palavra de Deus. Tá bom? Então, o primeiro cenário é aquela pessoa que ela está dentro da igreja, mas ela não alcançou a salvação e a vida eterna ainda. Então, ela não pode perder o que ela não tem. Mas o segundo cenário é essa pessoa que alcançou a salvação, mas ela se apostatou da fé. Então, ela pode perder sim. Está aqui na palavra de Deus. Isso é Bíblia, irmãos. E agora eu quero falar um pouquinho sobre apostasia. Olha que coisa interessante a apostasia. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Vamos aprender um pouquinho sobre isso agora. Não fica preocupado com a hora não, irmão. A gente gasta 2 horas vendo Big Brother, vendo Netflix, YouTube. Isso aqui é para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para salvar a sua alma. Tá bom? Vai dar tempo de fazer um almoço ainda. Diz a palavra, continuando o estudo. Alguns vão defender, inclusive com bases bíblicas, né? A ideia de que se a pessoa se apostatou da fé, é porque, na verdade, jamais foi convertida. Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar a Cristo, tá? Então fica ligado, vigia o teu pé, irmão, vigia por onde você tem andado. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, em nome de Jesus. Independentemente de qual seja a sua visão sobre o assunto, de uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo Jesus e anda segundo o seu Espírito. Mesmo que ocasionalmente ele peque, porém o salário do pecado continua sendo a morte. Ou seja, sempre haverá uma consequência ruim para o pecado. E o pior delas é a apostasia. Quero falar um pouquinho sobre a apostasia. Vamos ler comigo Hebreus capítulo 3, verso 12. Vamos falar sobre a apostasia agora, entender sobre a apostasia. O pior dos pecados é a apostasia. Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Abra sua Bíblia aí comigo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz a palavra de Deus: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tá bom? Então, a apostasia, ela acontece, ela é bíblica, ela é verdadeira. E se nós não vigiarmos, sabe, pela dureza do engano do pecado, nós endurecemos o nosso coração e nos apostatamos da verdadeira fé cristã. Isso acontece, irmão. Pastor, bispo, missionário, evangelista, homens e mulheres de Deus foram transformadas, experimentaram transformação genuína e verdadeira, curaram enfermos, etc, etc, etc. Mas se apostataram. O pecado nos faz nos apostatar da fé. Amém? Continuando aqui agora, para a gente poder entender. Um dos sinais de que pode estar havendo uma apostasia é quando já não há mais arrependimento pelos pecados. Pode até haver uma certa tristeza, um remorso, mas não há uma decisão em abandonar esse pecado. O remorso logo passa e o pecado é cometido novamente. Um indício de que você pode estar vivendo uma apostasia na sua vida é de que o pecado, aquilo já não te entristece mais, aquilo já não mexe mais com você, pecar. Já não tem problema para você mais, sabe, o adultério já não te incomoda mais. A lascívia já não te incomoda mais. Os desejos pecaminosos que estão cultivando no coração já não te incomoda mais. A mentira já não te incomoda mais, já virou uma constância no seu dia a dia. O fazer dissensões já não te incomoda mais. A vaidade já não te incomoda mais. A soberba já não te incomoda mais. Sabe? Tantas coisas mais que podemos citar de pecado que já não te incomoda, mas isso é um indício de que você está vivendo uma apostasia. Quando isso já não te incomoda mais. Você vê as coisas de Deus de qualquer maneira.
Isso é um indício que você está se afastando de Deus. E você precisa voltar o quanto antes. Porque talvez você esteja perto de perder a sua salvação. É possível perder, eu te mostrei na Bíblia. Amém? Eu mostrei, a gente criou 2 cenários. Um com quem nunca foi salvo, está dentro da igreja, mas nunca foi salvo. E o outro com gente que foi transformada, mas se não cuidar, se apostar. Acontece se apostatar da fé. Trata-se de uma pessoa salva? Óbvio que não. Ou ela perdeu a salvação ou ela nunca teve. Ou se pensarmos de fato, ela perdeu a salvação, será que ainda existe a possibilidade de recuperar a salvação? Bom, de acordo com Hebreus capítulo 6, a resposta é não. Uma pessoa que negou a sua fé em Cristo já não poderá mais ser conduzido ao arrependimento. Olha que coisa forte, irmãos. Agora quero que você abra comigo, vamos prestar atenção nessa palavra, para a gente discernir e entender isso. Hebreus capítulo 6, verso 4. Vamos lá, abre comigo aí. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha que palavra forte. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém, amados? Então, olha que palavra interessante Deus está nos trazendo aqui nessa manhã. Aquele que se apostatou da fé, ele alcançou a salvação, a vida eterna. Ele deixou o pecado, ele abandonou a vida errada, ele procurou andar segundo a palavra, ele fez tudo como deveria ser. Mas ele abandonou a fé. Depois de tudo isso, é impossível dele voltar a se arrepender. A Bíblia está dizendo, está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Amém? Pessoas tiveram experiência extraordinária com Deus, mas se apostataram. É impossível deles serem iluminados de novo ao ponto de se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É impossível. Portanto, irmãos, cuidado com a apostasia. Você se acomodar com o pecado, você achar que é natural. Não é natural você ver vídeos impuros, não é natural. Não é natural você ter relações sexuais antes do casamento, não é natural. Se você está achando que isso é natural, se o mundo, a cultura mundana diz isso para nós, eu te provei na palavra, eu te provo na palavra, isso não é natural. Se você está dentro da igreja e ainda pratica essas coisas, isso indica que você ainda não está salvo. E eu não estou falando aqui de pessoas que já entenderam isso e já tomaram a decisão de se consertar com Deus. Não estou falando dessas pessoas, estou falando de gente que está há 20, 30, 40 anos dentro da igreja, mas que ainda não se consertaram. A apostasia é algo muito sério, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu, como pastor, preciso te orientar no caminho certo. Amém? Porém, não cabe a nós julgar em que estado espiritual alguém se encontra. Eu não estou aqui como juiz. Entenda isso. Devemos sempre partir do pressuposto de que ainda não houve por parte dessa pessoa uma compreensão plena daquilo que foi conquistado na cruz. A gente parte sempre desse pressuposto. Eu quero acreditar que essa pessoa faz isso porque ela não entendeu o que foi feito no Calvário por ela. Ela não entendeu o que é ainda. Faz isso na sua ignorância. Eu quero entender que é isso. Amém? Então a gente não está aqui como julgador. Eu não estou aqui para dizer para você, fulano vai ser salvo, cicrano vai ser salvo, cicrano não vai ser salvo. Quem é o homem para fazer isso, irmãos? Quem é o homem para fazer isso? Porque quando a Bíblia diz que quando eu julgo, eu já estou condenado. Não estou aqui para julgar você e dizer que você está salvo ou você não está salvo. Não, cada um analisa a si próprio. Mas observa a palavra.
que o seu norte para a salvação não seja o que você pensa, o que o pastor pensa. Não, o seu norte para a salvação seja a Bíblia, a palavra de Deus. Eu li para você aqui agora. Eu estou falando que está na Bíblia. Mesmo quando pensamos se tratar de alguém que supostamente abandonou a fé, precisamos deixar esse julgamento com Deus e crer que ainda existe sim a possibilidade de arrependimento e salvação. Tá bom, irmãos? Então, a Bíblia fala que em livros de Hebreus, como lemos aqui agora, que não haverá arrependimento para os apóstatas, aqueles que se apostataram da fé. Mas esse julgamento de que vai se arrepender ou não, de que tem tempo para se arrepender ou não, isso não pertence a mim, ser humano, a você. É importante deixar claro isso. Tá bom? Eu não tenho capacidade nenhuma de dizer que o irmão da nossa igreja não vai ser salvo. Quem sou eu para falar isso? Quem é você para falar isso? Quem somos nós, irmãos? Quem é o irmão para falar isso? Não. A gente observa as obras dessa pessoa, vê as práticas dela, vê que essa pessoa talvez está distante de Deus, precisa se consertar, mas julgar só compete a Deus. A gente tem que ter clareza nisso. Tá bom? Como saber se eu não perdi minha salvação? Vamos lá, para a gente poder adiantar aqui. Mas e quanto a nós? Como é possível ter certeza que não perdemos a salvação? Simples. Se quando pecamos existe um arrependimento e confissão a Deus, significa que não perdemos a salvação. Se procuramos viver em santidade, ainda existe temor de Deus em nossos corações. Também significa que não perdemos a salvação. Ou seja, se quando eu peco, quando acontece de eu pecar, porque muitas vezes nós somos falhos e pecamos, né? Eu confesso o meu pecado para Deus. Senhor, eu menti, eu não deveria ter mentido, Senhor. Eu me arrependo desse pecado, eu te confesso isso ao Senhor, esse pecado da mentira, eu me arrependo disso e eu faço uma aliança contigo de me esforçar, de nunca mais falar mentira, de nunca mais viver na prática da mentira. De nunca mais, Senhor, eu me arrependo do adultério, a partir de hoje eu me arrependo do adultério, eu te confesso o pecado do adultério, eu entendo que eu cometi esse pecado, e a partir de hoje eu não quero nunca mais viver no adultério. Esse é o pecador arrependido, esse encontrou a salvação. Está entendendo a diferença, irmãos? Você está entendendo a diferença disso? É diferente, sabe? E se procuramos viver em santidade, né? Você procura viver em santidade, não é aquela pessoa que aquela pessoa que se esforça em andar em santidade, se afastar das coisas erradas. Então isso é um indício que você está salvo, que você tem a salvação, a vida eterna dentro de você. Mas se você não se esforça para deixar o pecado, se você não luta contra isso, contra essa tentação que tem sobrevindo sobre você, então isso é um indício que você ainda não encontrou a salvação. Porque todo salvo, ele guerreia, ele peleja com jejum, com oração, sabe, pedindo ajuda para as pessoas, guerreia contra o pecado, para não perder a salvação, para não se apostatar da fé. Amém, irmãos? Se perdoamos o nosso próximo e percebemos o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nossas vidas, mesmo que o pecado tenha acontecido minutos atrás, nós não perdemos a nossa salvação. Você pode ter pecado, hoje é domingo, né? Domingo de manhã agora, 10 horas e 29 minutos. Você pode ter pecado hoje. Talvez enquanto eu estava falando aqui, você estava pecando. Esse pastor está falando coisas que ele nem sabe. Talvez você estava me julgando. Não sei, irmão. Estou conjecturando. Talvez nesse momento você pecou. Talvez você pecou um minuto atrás. Porque você pensou uma coisa que não deveria ter pensado, que está em desacordo com a palavra. Mas, se você se arrepender, se você procurar confessar os seus pecados, procurar se desviar do mal, se você perdoar o seu próximo como você recebeu o perdão de Deus, isso é um indício que você é salvo. Amém, irmãos? O fato de você pecar hoje ou amanhã não vai fazer você perder a sua salvação. É claro que eu não vou premeditar isso, né? Ah, não, amanhã... Eu sei que a Bíblia fala que eu posso pecar, que eu não vou perder minha salvação. Então amanhã de manhã eu vou cometer um adultériozinho, né? Vou trair minha esposa. Aí na terça-feira eu me arrependo e me conserto com Deus.
esse pecado premeditado, né? Isso é um indício que você ainda não conheceu a Deus, porque todo aquele que conhece a Deus nunca cogitaria isso no seu coração. A gente pega pelas nossas fraquezas, né? Pelas nossas fragilidades, porque às vezes em um momento nós não oramos como deveríamos orar, não jejuamos como deveríamos jejuar, não lemos a Bíblia como deveríamos, estamos fracos espiritualmente e por conta da nossa carnalidade nós pecamos, entendeu? Então essa pessoa, ela é salva, ela não perdeu a salvação porque ela errou, porque ela pecou, né? Então é isso. Precisamos ter esse discernimento. E você sabe, eu vou falar na blasfêmia contra o Espírito Santo. Estamos encerrando, irmãos. Estamos chegando no final já. Falta só mais uma folhinha. Vou adiantar um pouquinho, acelerar aqui, porque eu não quero chegar muito perto de 11 horas, não. Sei que você tem seu compromisso também, fazer um almoço aí, tá bom? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Até mesmo no caso daquilo que a Bíblia considera como um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entende-se que estamos em dúvida quanto ao fato de termos blasfemado ou não. É porque o fato de termos dúvidas se blasfemamos contra Deus ou não, já é um indício que nós não blasfemamos. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele faz isso conscientemente. O exemplo daquele cara lá que pegou o crucifixo, né, que é um símbolo cristão, e introduziu no seu ânus. Ele estava blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Ele estava ali negando a divindade de Deus. Isso é uma blasfêmia. Introduziu um crucifixo, que é um símbolo cristão, o Calvário de Cristo, né, onde Jesus foi crucificado, no seu ânus. Isso é uma blasfêmia. Aquela mulher, por exemplo, que pegou a Bíblia, rasgou as folhas da Bíblia e começou a comer a Bíblia, o que tacou fogo na Bíblia. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Mas quem sou eu para julgar isso? Quem vai julgar isso é Deus. Eu estou analisando segundo a minha ótica, não é isso? Mas eu não estou aqui para julgar. Então eu preciso entender o que é uma blasfêmia. Pastor, o que é uma blasfêmia? Vamos entender aqui. Blasfêmia contra o Espírito Santo segue o mesmo princípio da apostasia. Não há dúvida por parte da pessoa, né? Ela já teve provas incontestáveis da existência de Deus. Já teve prova da existência de Deus. Mas recusou-se a obedecê-lo e rejeitou a salvação e a vida eterna. Então, e essa pessoa é uma incrédula, uma blasfêmia. Amém? Então essa pessoa, ela teve prova, Deus mostrou para ela, sabe, se apresentou para ela, mas ainda assim ela decidiu não acreditar. Então ela rejeitou o Evangelho, ela persegue, ela mata crentes. Então essa pessoa, ela rejeitou a palavra. Então essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler isso na Bíblia. Blasfemar contra o Espírito Santo não é questionar se algo é de Deus ou não, mas é atribuir ao diabo algo que sabemos ser uma ação do Espírito Santo. Por essa razão, torna-se um pecado imperdoável, pois aquele que está sendo injuriado é o único que poderia nos convencer do pecado e nos induzir ao arrependimento. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo. E se eu me levanto contra o Espírito Santo, se eu rejeito o Espírito Santo, eu não tenho como ser convencido do meu erro, do meu pecado. Está entendendo isso? Isso é uma blasfêmia. Se eu rejeito esse convencimento do pecado, que por exemplo nessa manhã está entrando na sua casa, no seu coração, então eu estou rejeitando a palavra. Se eu rejeito a palavra, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E se eu estou blasfemando, não há perdão para mim. Porque só há perdão para aqueles que foram convencidos dos pecados, que se arrependeram. Está entendendo isso, irmão? Fique claro para nós isso. A partir de hoje você não vai ter dúvida mais disso. Blasfemar contra o Espírito Santo é você rejeitar o convencimento do pecado pelo Espírito Santo de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo se rebela contra Deus. Lúcifer é um exemplo disso, né? Era o anjo que estava ali ao lado de Deus, conheceu o poder de Deus, toda a maravilha de Deus estava ali entregue na mão de Lúcifer, mas ele se rebelou contra Deus, e por conta disso ele não vai ter mais perdão. Não há mais perdão para Lúcifer. Satanás não tem mais perdão, os demônios não têm mais perdão, eles já estão condenados, não há mais jeito para eles.
Por isso que ele se levanta contra o ser humano, né? Quem blasfema contra o Espírito Santo rebela-se contra Deus, torna-se inimigo do Evangelho, difama e calunia o que é santo, chama o bem de mal e procura convencer outros de que a salvação bíblica não passa de ilusão e fantasia. Se você faz essas coisas sem preocupação nenhuma, é porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, cada um deve examinar-se a si mesmo para comprovar se está na fé. Quando existe arrependimento, também existe perdão, tá bom? Se você se arrependeu de algo que você falou contra Deus, você falou com o Espírito Santo, é porque você não blasfemou. Que quem blasfema não se arrepende. Blasfema conscientemente. É aquela pessoa que ela pegou o crucifixo e introduziu no seu ânus. Ela conscientemente rejeitou todo o ensinamento de Deus, toda a doutrina cristã, todo o convencimento do Espírito Santo. Ela rejeitou tudo isso. Eu e você aceitamos esse convencimento de que somos errados, que somos falhos, e por isso estamos procurando cada vez nos consertar, deixar os caminhos errados e andar no caminho de Deus. Por isso estamos aqui diante dessa live. Mas existem pessoas que não. Elas blasfemaram contra o Espírito Santo, elas rejeitam o convencimento do pecado. Elas rejeitam os ensinamentos, essa doutrina. É o caso dos saduceus, dos fariseus, que diziam que Jesus era o Beelzebul, que fazia tudo o que ele fazia porque ele era o príncipe dos demônios. Olha só, dizer que Jesus é o príncipe dos demônios, isso é uma blasfêmia. Amém? Isso é uma blasfêmia, não tem perdão isso. Não tem perdão. Conclusão, irmão, para a gente poder fechar. Seja qual for o seu entendimento sobre este assunto, se é possível ou não perder a salvação, algo é certo. Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo de Nazaré, ou aquele que após conhecê-lo deliberadamente deixou de segui-lo. Dois motivos levam alguém à condenação: não conhecer Cristo ou deixar de segui-lo depois de ter conhecido. Apostasia, né? Do contrário, podemos afirmar com toda a convicção que estamos salvos e que temos a vida eterna, irmãos. Acabou toda a dúvida que você tinha sobre salvação, acabou agora nessa manhã, em nome de Jesus. Você está salvo, irmão. Não é na nossa força que vencemos o pecado, mas é o próprio Deus que nos livra, nos sustenta, nos protege, nos estabelece em Cristo. O único que poderia nos condenar morreu a nosso favor, ressuscitou dentre os mortos e neste momento intercede por nós. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem presente, nem futuro, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios poderão nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. A ação do Espírito Santo e a certeza da nossa salvação é o que nos mantém longe do pecado e não o medo de perdê-la. Amém? A ação do Espírito Santo e a certeza da salvação é que nos mantém perto dela e não o medo de perdê-la. Amém? O salvo não tem medo de perder a salvação. Não, ele quer estar sempre, ele quer estar perto de Deus todos os dias, todas as manhãs, né? E nada pode nos tirar desse amor que Deus tem para conosco, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado. Mas se você tem algum pecado que você julga